Nossa entrevista de hoje fala sobre segurança e cultura com o maior especialista do Brasil nesse tema. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo com Maurício Lousada, aqui no canal 25. Seja bem-vindo, Maurício, de novo. Muito obrigado, Aguinaldo. Uma grande honra estar aqui no Café Corporativo. Uma honra te encontrar de novo, uma amizade de tanto tempo, mas com poucas oportunidades aí devido à grande demanda da sua agenda e da minha, né? O fato que a gente se fala pelo WhatsApp quase todo dia, mas poucas vezes nós temos oportunidades aí de estarmos juntos, não é verdade? Exatamente. E graças a Deus essa tecnologia aproxima os amigos, né? E os colegas de trabalho como a gente aqui. Com certeza. Maurício, quer dizer que então toda essa história da cultura empresarial, ela vem evoluindo também, né? Ela vem evoluindo e deixou de ser só aquela cultura comportamental no sentido do que fazer ou como fazer, e hoje ela traz também para a saúde, para a segurança, para bem-estar. As empresas estão ampliando este tema, é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, as empresas perceberam que se você não proteger o seu maior ativo, o seu maior bem, que são as pessoas, você não vai conseguir entregar resultados. Eu tenho percebido que a empresa ela tem trazido uma cultura um pouco mais democrática, porque no passado a cultura ela visava exclusivamente proteger os interesses da empresa e não tanto da pessoa que trabalhava lá. Hoje a empresa percebeu que ela precisa também trazer o trabalhador para dentro dessa cultura, né? Era muito comum, por exemplo, no passado, a empresa dizer assim, olha, não traga seus problemas pessoais para dentro da empresa. Mas ela pedia para o sujeito trabalhar em casa depois do horário. E hoje parece que se conscientizou do quanto nocivo é essa cultura e quanto que ela pode ser mais benéfica para os dois lados, é isso mesmo? É isso mesmo. Olha, acho que um grande exemplo sobre isso é uma área que você é uma pessoa muito reconhecida, né? Que é a área, por exemplo, de retenção de talentos. Você faz um trabalho incrível nessa área de treinamento, de palestras, do qual acompanho de perto. As empresas, para reterem talentos, elas precisam cuidar das pessoas. O cuidar da pessoa é fundamental, porque hoje não é só a empresa que busca um colaborador. O colaborador, ele escolhe a empresa em que vai trabalhar. Quem é bom, quem tem técnica, quem tem não só aqueles hard skills, aquelas competências técnicas, mas tem soft skills, aquelas competências mais de relacionamento, emocionais, essas pessoas podem escolher as empresas. Hoje eu falo que o RH não está nem fazendo contratação, o RH está fazendo busca e apreensão. Verdade. Não é? A pessoa que é boa é isso. Agora, uma das formas de você reter essas pessoas, né? Você sabe muito mais sobre eu do que isso, a sua área de especialidade, mas as nossas áreas se cruzam nesse ponto, porque quando eu sinto que eu trabalho numa empresa, em que a empresa cuida de mim, que ela cuida do espaço, que ela me dá um ambiente tranquilo, saudável, não só física, mas psicologicamente, eu tenho benefícios agregados ali que fazem toda a diferença. Tem um dado da OMS que diz que a depressão vai ser a doença que mais afastará pessoas no mundo do trabalho em 2030. Decorrente do quê? Decorrente de estresse, muitas vezes de riscos dentro do trabalho. Nós estamos passando por uma atualização da NR1 no momento dessa gravação aqui, a norma regulamentadora 1, que pede para que as pessoas as empresas passem a mapear os riscos psicossociais. Riscos que podem ser carga excessiva de trabalho, assédio, jornada de trabalho extra, enfim, uma série de elementos que podem, a médio e curto prazo, gerar, por exemplo, a depressão. Então, uma pessoa que se sente física e emocionalmente protegida, ela vê um benefício para continuar naquela empresa. E também tem o contrário disso, né? Porque uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está num transtorno de ansiedade generalizado, uma pessoa que está realmente com estresse elevado, ela tende a ter uma displicência maior nas suas atividades e sofrer um acidente físico. Sem dúvidas. Um exemplo que eu sempre dou é todo mundo que dirige já chegou num local
e depois pensou, nossa, mas eu não me lembro de ter passado naquela rua, porque a mente estava longe da tarefa. Quando a pessoa está nesse estado de uma depressão, ela está enfrentando um problema seja de ordem financeira ou algum outro problema na vida dela, a tendência dela é que a mente vá para longe da tarefa. A mente indo longe da tarefa, ela tem menos percepção de risco, mais automatismo e menos reflexo, o que é um cenário perfeito para que aconteça um acidente. E aí tem coisas que a gente não imagina. Por exemplo, hoje, né, eu tenho, nas minhas requisições de palestras, as empresas falando, não, fala um pouquinho sobre a questão do jogo do tigrinho. Aí eu falo, mas o que isso tem a ver com segurança? É que tem um número enorme de pessoas que está perdendo dinheiro nesse tipo de jogo e depois vai para o trabalho com a cabeça em outro lugar e se acidenta. Aconteceu recentemente com um cliente nosso, uma pessoa se acidentou e quando eles foram verificar, ela estava com a mente longe da tarefa porque ela tinha agiota cobrando essa pessoa, ameaçando a vida porque ele tinha pego o salário dele inteiro e tinha apostado no tigrinho. Então tem coisas em volta que a gente nem sequer percebe. É porque na realidade o mundo vai mudando. Essa geração que chega hoje para o mercado de trabalho, que é a Gen Z, geração Z, ela chega com uma outra cabeça, com outras expectativas, e essas pessoas têm também outro tipo de estímulo na vida que levam a trabalhar melhor, a trabalhar mais, a trabalhar um pouco menos e às vezes até ficar com a cabeça longe da tarefa, conforme você disse. A liderança precisa perceber isso aí. Sem dúvidas. E trabalhar com essas diversas gerações dentro da segurança também é um desafio. Você que conhece bastante, fala de gerações, né, no seu dia a dia, você sabe que existem pessoas que hoje cultuam o risco. Você vê um vídeo na internet que a pessoa está num prédio a 25, 30 andares, andando no beiral, fazendo uma selfie, e ali você tem inúmeras curtidas. Há uma cultura do risco para uma determinada geração. Então eu falo que quem faz isso se expõe a um risco de perder a vida, não faria no trabalho também? E quem curte aquilo não está estimulando a pessoa a continuar fazendo? Essas pessoas que estão curtindo isso estão nas nossas empresas no dia a dia. Saber também falar de segurança para as diversas gerações é um grande desafio. E quando você fala numa palestra que você faz para 200, 300, 500 pessoas dentro de uma empresa, você fala também para a liderança, né? Quer dizer, é importante que a liderança perceba essa sua fala para que ela dê continuidade depois e assuma isso dentro da cultura da empresa. Essa é a essência de tudo, né? Quando nós fazemos uma palestra, nós temos a palestra de uma forma genérica para todos os colaboradores, o que inclui as lideranças, mas normalmente nós sugerimos uma palestra também específica para as lideranças, só com os líderes. Por quê? Porque o líder é quem tem o poder de mando. É ele quem demite, é ele quem contrata, é ele quem promove, é ele quem pune. Então, o que ele disser é o que as pessoas irão fazer. Por isso, influenciar os líderes é influenciar a cultura organizacional. Muito bom, Maurício. Vamos, então, falando em segurança, aqui vamos falar de um outro tipo de segurança. A gente faz um intervalinho e vamos dar espaço aqui para o Pelegrino vir trazer a sua dica de segurança de hoje aqui do Grupo Ethics. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o golpe institucional em celulares corporativos de empresas. Acredita-se que quadrilhas especializadas conseguem os contratos corporativos das linhas ativas dos celulares nas empresas contratantes, junto às operadoras de telefonia celular, e se fazem passar por diretores dessa empresa vítima. Mandam mensagem via WhatsApp para os demais aparelhos do grupo empresarial, pedindo ajuda, informações privilegiadas, determinando liberação de verbas e assumindo despesas a serem concretizadas. O crime cibernético é tão elaborado que fotos dos diretores são fixadas nesse número falso, recebedor das mensagens. Nossa dica de segurança é manter a lista atual de todos os telefones corporativos ativos e com atenção especial à foto utilizada pelos diretores e nunca revelar informações que estrategicamente tais diretores saberiam, obviamente. Na mensagem inicial, o então falso diretor menciona que se trata de telefone particular e que está fora da empresa, não conseguindo obter tais informações. Lembramos ao público empresarial que quando se fecham tais contratos com as operadoras de telefonia, atualmente somos obrigados a assinar esse contrato por aplicativo, com fotos necessárias neste cadastro. Portanto, daí deve-se conseguir as fotos
para tornar mais real ainda a tentativa de fraude. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com Maurício Lousada. O Maurício Lousada é um dos maiores especialistas em segurança do Brasil. É uma pessoa que ganhou autoridade não só pelos anos de experiência que ele tem, né, Maurício, mas também por um case que aconteceu lá em 1998, é isso? Isso mesmo. Quando você ficou preso, perdido e preso numa caverna lá no Petar por 44 horas, né? Fala rapidamente desse episódio para mim. Perfeito. Bom, isso aconteceu, como você já disse, em 1998. Eu e mais 4 amigos nos perdemos dentro de uma caverna e ali eu aprendi muitas lições sobre foco, superação, resiliência, mas também aprendi sobre análise de risco, aprendi sobre cumprir regras e procedimentos. Então, tudo isso acabou se conectando também com a segurança, né? Isso acabou virando uma palestra, que hoje é uma palestra de muito sucesso, já vista por mais de 2 milhões de pessoas em 16 países, que é a palestra Pra Valer, que ela traz tanto esse foco, né? Você pode configurá-la, trazer um foco para a formação de times, equipe, até para vendas, e também um foco para a segurança. Então é uma palestra personalizável, configurável, uma palestra aí com um índice de aprovação superior a 98% de conceitos ótimo. Eu fico pensando quem é esse público dos 2% que pode dizer que não é ótimo, né? Porque foi seguramente um dos maiores espetáculos que eu vi na minha vida em forma de palestra. Ela se assemelha muito a uma peça de teatro e realmente você está de parabéns, eu sou fã desse trabalho que você faz. Muito bom, ouvir feedback é bom, agora ouvir feedback de especialista é melhor ainda. Tá bom. Na realidade, eu vejo o Maurício como uma autoridade na segurança, não só a partir dessa palestra, mas a partir de tudo aquilo que ele aprendeu ao longo desses 27 anos que vieram depois, né? Mas, Maurício, voltando a falar sobre liderança, faz sentido a gente dizer que a liderança precisa estimular isso? Precisa incentivar quem faz certo? Sem dúvidas. Na verdade, o líder ele precisa se basear em alguns pontos importantes. O primeiro é que ele precisa ser o exemplo, né? E aí o segundo ponto é o que você está dizendo, né? É a gente saber agir da forma certa, fazendo o reconhecimento. Quando a gente pensa em segurança, a gente geralmente pensa que o líder vai puxar a orelha de quem fez errado. A pessoa devia cumprir uma regra, não cumpriu, pulou uma etapa do procedimento, não usou um equipamento de proteção individual. Claro que isso é importante, mas mais do que isso, o líder ele precisa reconhecer quem faz o certo. Quem é a pessoa na sua equipe que é referência nisso? Você já foi até essa pessoa e parabenizou essa pessoa? Você tornou público que você valoriza os comportamentos seguros? Porque isso é o que vai moldar o comportamento das pessoas, né? Se você é uma pessoa de comportamento seguro e eu te parabenizo, além de você reforçar o seu compromisso, o seu colega que trabalha do seu lado vai pensar, para que eu seja parabenizado, eu preciso me moldar no comportamento do Aguinaldo. E o contrário também é verdadeiro. Se eu não sou líder, mas eu vejo o meu líder em um comportamento de risco, eu posso alertá-lo. Em empresas com uma cultura forte, relacionada à segurança, onde a segurança está fortemente presente na cultura, isso deveria acontecer, porque o cuidado ele não tem hierarquia. Então, se eu vejo alguém no nível hierárquico maior que o meu e eu vejo numa situação de risco, eu deveria ter a tranquilidade de abordar, a segurança psicológica de fazer essa abordagem. Só que, para isso, a empresa ela precisa desenvolver um ambiente onde o cuidado seja mais importante que a hierarquia. Então, quando você fala em cultura empresarial e a segurança embutida nessa cultura, isso deveria ficar claro, isso deveria ser uma coisa
que seja colocada de uma forma muito positiva e que a liderança valorize. Exato. Inclusive, nos programas que nós temos de desenvolvimento de segurança em cultura, um ponto que a gente reforça é o líder falar isso abertamente para os liderados. Olha, eu não quero errar, vocês não querem errar, ninguém quer errar. Mas se qualquer um de nós cometer um erro, nós precisamos que um alerte o outro para que isso não vire um acidente. Então, o líder ele precisa dizer para as pessoas que ele está aberto a receber uma abordagem caso ele tenha um comportamento de risco. Só que isso tudo faz parte de uma evolução, né? Eu falo que uma empresa, para evoluir fortemente em segurança, em cultura, para ser uma evolução rápida, é em torno de 6 a 8 anos. Isso para ser uma evolução rápida. Então, é um trabalho muito bem feito, muito estruturado, que começa na alta liderança e passa por todos os níveis da organização, né? E isso pode ser desenvolvido através de uma consultoria, as empresas que aceitam um consultor, um especialista que vem ajudar, elas evoluem mais rápido. Sem dúvidas. Na verdade, eu digo que uma consultoria ela é fundamental. Por quê? Porque a empresa ela é feita para fabricar aquilo. Imagina uma empresa de picolés, o business core dela é fabricar picolés. Ela não tem pessoas especialistas em segurança e cultura ali dentro. Então ela precisa de uma consultoria externa que ajude ela a fazer isso enquanto ela faz o que ela sabe fazer de melhor, que são os picolés. Se ela mudar o foco dela para tentar fazer segurança, ela vai perder ali a orientação dela, né? Inclusive, aproveitando aqui o espaço, a gente tem também esse trabalho através da Behavior, que é uma organização americana, a que a gente representa aqui no Brasil, na verdade do México até o Chile, né, toda a América Latina, onde a gente faz esses trabalhos de desenvolvimento de cultura. Então, eu te pergunto uma coisa, quando o mercado fala em segurança do trabalhador, em especial segurança do trabalho, não só cultura, ela fala muito em CIPATs, em semanas internas de prevenção. Quer dizer que é muito mais do que isso, né? Então a segurança ela não deve ficar limitada exclusivamente a um trabalho de uma semana por ano, correto? Correto. Na verdade, a CIPAT é um dispositivo legal previsto em norma regulamentadora e muitas empresas a fazem com o objetivo de cumprir uma norma, quando na verdade ela deve ser apenas o topo de um iceberg muito mais estruturado. Se você não tiver a segurança como cultura no seu dia a dia, fazer uma CIPAT por ano não vai fazer com que a empresa se torne mais segura. E até para quem não sabe, é lógico que o primeiro objetivo de uma empresa, quando faz toda essa cultura positiva na questão de segurança, é proteger o trabalhador, não permitir o acidente, mas até na questão financeira a empresa paga mais ou menos imposto conforme o índice de acidente que ela tem. Se ela tem acidente zero, o imposto dela é reduzido, e se ela tem um alto nível de acidente, ela também paga um percentual maior, né? Sim, é o FAP, o fator previdenciário, que está associado ao número de ocorrências, né, que a empresa tem. Então gera esse tipo de economia, além do que um acidente ele custa caro, né? A parada da máquina, a perda de produção, a substituição do colaborador que requer horas de treinamento, enfim, é um custo muito alto que às vezes a gente não consegue nem mensurar, além do que nós estamos também falando da proteção de uma marca, né? Hoje, nas redes sociais, qualquer acidente que aconteça e se torne público pode manchar uma marca. Isso nós já vimos acontecer com grandes empresas aqui no Brasil que, devido a acidentes muito sérios, acabaram comprometendo a sua marca. Eu não vou falar aqui, mas acho que todo mundo se lembra de um grande acidente que aconteceu em uma grande empresa que mancha o nome dessa empresa para sempre. Até hoje a gente fala a respeito disso aí, né? Isso. E você provavelmente está falando daqueles que aconteceram em Minas Gerais, mas teve em Maceió, né? Tem vários, séries, né? E veja só, uma coisa que é interessante é que, por exemplo, essas empresas, elas foram reconhecidas por muito tempo como empresas fortemente comprometidas com segurança. E eu vou dizer para você, inclusive, que são empresas fortemente comprometidas com segurança. O problema é que uma pequena falha mancha tudo. Se a gente pensar em desastres aéreos, você vai pensar na companhia aérea que mais teve acidente e vai ser que tem menos credibilidade. Isso não quer dizer que ela não seja comprometida com segurança, mas a gente tem que ser comprometido ao nível máximo, porque pequenas exceções podem gerar grandes tragédias. Com certeza. Então, muito bom, vamos fazer mais um intervalinho, então vamos conhecer o trabalho da Novo Conceito Consultoria e voltamos daqui a pouco com mais Café Corporativo.
E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele, você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, com o Maurício Lousada falando a respeito da cultura da segurança, mas eu não poderia deixar de falar contigo sobre aquilo que você mais faz na vida, que é palestra, né, Maurício? Certo. A gente chama o Maurício para um churrasco em casa. Ô, Maurício, vai lá em casa, vai jantar, vai almoçar lá em casa. Poxa, eu tô viajando, e a gente custa, porque é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. Como que está esse mercado de palestra hoje, Maurício? Aguinaldo, o mercado de palestras ele está se aquecendo, né? As empresas têm investido bastante em treinamentos, têm acreditado que colocar as pessoas dentro de um auditório e trazer um conteúdo relevante é importante para o desenvolvimento das pessoas. Então o mercado está se expandindo, mas ao mesmo tempo o mercado também tem sofrido um pouquinho com o acesso de novas pessoas, né? Existe aí uma oferta muito grande dos chamados cursos de palestrantes, né? Com uma promessa de que a pessoa vai se tornar palestrante, vai ficar milionário rapidamente em um curso. E muitas pessoas têm acreditado nisso porque é um mercado atrativo, só que a realidade do mercado é que ela não absorve, sobretudo pessoas que ainda não têm uma projeção de nome, né? Nós que já estamos no mercado há muito tempo sabemos disso, né? E aí o que acontece é que, infelizmente, essas pessoas que estão chegando no mercado não estão encontrando espaço e quando encontram, às vezes não entregam um produto de qualidade e as empresas acabam caindo no descrédito, não daquela pessoa, mas de todas as pessoas que elas não conhecem. Então, para quem, né, como nós já estamos no mercado há bastante tempo, o mercado tem sido aquecido, mas para quem está chegando, infelizmente, as pessoas têm encontrado muita dificuldade nas contratações. O que eu percebo é que tem muita gente bem intencionada querendo entrar realmente nesse mercado de palestra, mas o problema é que a pessoa faz um curso e ela não tem rodagem. Então, é importante ter rodagem. Quer fazer um pro bono, vai fazer um pro bono, mas faz para instituições beneficentes, vai fazer esse pro bono para quem realmente pode ajudar outras pessoas também, né? E com isso, as grandes empresas vão olhar para você com um pouco mais de crédito e aí vão te trazer já com mais segurança. É isso? Faz sentido? De acordo, faz todo sentido. Eu costumo dizer o seguinte, para resumir, você não precisa querer ser palestrante para construir um conteúdo. Você precisa já ter conteúdo e depois você precisa querer ser palestrante. Ser palestrante é entregar um conteúdo que você já tem. Não dá para ser palestrante sem vivência. E é isso que é o grande problema que hoje as pessoas estão enfrentando. Elas querem se tornar palestrantes, mas elas não têm uma vivência verdadeira em algum assunto que faça diferença no ambiente organizacional. Às vezes elas leem um livro e querem entregar isso em forma de palestra. Ou compram, como a gente vê aí nas redes sociais, compre um kit com 120 palestras prontas para você simplesmente vender. Isso não funciona. Você não vai fazer uma palestra que você não criou o conteúdo. Isso não funciona. Muito bom. Maurício, parabéns aí pelo profissional que você é, pela forma com que o mercado te reconhece e pela sua simpatia de sempre, que sempre que vem aqui no nosso trabalho, no nosso café, falar com o nosso telespectador da forma com que você sempre fala. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Aguinaldo Oliveira. É uma grande honra poder estar aqui no Café Corporativo e também compartilhar essa profissão junto com você, de estarmos nos palcos aí, se encontrando pelos palcos e impactando as empresas no Brasil. É sempre bom compartilhar essa profissão contigo. Muito bom, o Café Corporativo fica por aqui, mas volta semana que vem. Enquanto isso, você fica com a gente no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, que afinal nós somos essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão.
que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.